Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luciano Santana. Vamos dar continuidade aos estudos da nossa disciplina Motivação de Indivíduos e Grupos de Trabalho. Esta é a nossa segunda aula da nossa disciplina. Hoje nós vamos estudar os conteúdos da unidade 2 e da unidade 3 lá do nosso material didático. Espero que você já tenha feito a leitura deste conteúdo e também tenha assistido às aulas conceituais. Vamos falar sobre as teorias de motivação e vamos falar também sobre a satisfação e estresse no local de trabalho. Esta é a pauta que vai permear a nossa aula, a nossa conversa. Vai ter como título central Motivação e Gestão das Emoções. Beleza? Bom, como situação problematizadora, geralmente eu gosto de trazer ao início das nossas aulas uma pergunta, uma problematização. E a pergunta para este nosso encontro de hoje é essa que está aqui aparecendo para vocês. Qual a importância da gestão emocional para o assistente social? E aí quando a gente fala da gestão emocional, é claro que a gente fala junto da questão motivacional. Motivação e gestão emocional andam juntas no dia a dia. E aí para ajudar a esclarecer, a descobrirmos como essa questão da motivação, da gestão emocional se manifesta no dia a dia da profissão do assistente social, eu convidei uma pessoa muito especial para conversar aqui com a gente e vai ter uma participação agora aqui na nossa aula. Fica comigo e acompanhe. Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou a professora Maria Cristina, coordenadora de curso de Serviço Social e Gestão do Terceiro Setor. Bom, a convite do professor Luciano, eu estou aqui para refletir junto com vocês como é que os conceitos de motivação podem ser percebidos no cotidiano da prática profissional do assistente social. Bom, partindo de uma premissa básica de que a motivação é um impulso pelo qual levam as pessoas, os indivíduos a atingir seus objetivos. E fazendo essa relação direta com o cotidiano da prática profissional nas diversas áreas de atuação do assistente social, seja no CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, tanto na proteção básica como na proteção especial, como nas instituições privadas, nas organizações da sociedade civil, nós vamos identificar que o assistente social ele é impulsionado no seu dia a dia a fazer com que os indivíduos consigam acessar os direitos humanos e sociais previstos na Constituição de 88 e assim, e como em várias leis de segmentos, seja da proteção da pessoa idosa, seja da pessoa com deficiência, crianças e adolescentes, ou seja, todos os tipos de direitos que indivíduos, principalmente em situação de vulnerabilidade, conseguem acessar os seus direitos garantidos por lei. Pessoal, tem motivação maior que essa? Você, caro aluno e aluna, que está determinado a ser um futuro assistente social, eu tenho certeza que vai trabalhar e que vai ser motivado a trabalhar por uma sociedade mais justa e solidária. E falando em solidariedade, eu desejo que todos vocês, assim como seus familiares, se encontrem em segurança. Estamos passando por um momento muito difícil, uma pandemia do coronavírus que atinge a nossa sociedade brasileira, assim como todo o mundo. E é neste momento que nós precisamos estar muito unidos, né, e vencer esse momento. Mas principalmente, pessoal, estando ligado no conhecimento. Vamos juntos construir o conhecimento. Um abraço a todos. Vamos voltando então aqui ao nosso encontro. Professora Maria Cristina, muitíssimo obrigado pela sua contribuição. A professora, que é a nossa coordenadora de curso, muito presente na vida do curso, presente na vida dos nossos alunos.
e sempre dando aquele suporte, contribuindo, trazendo a sua experiência que é tão vasta e rica. Espero que tenha deixado aqui bons aprendizados para vocês também. Bom, a primeira teoria que eu quero trabalhar com vocês no aspecto da motivação é a teoria de Abraham Maslow, e chamada aí da hierarquia das necessidades de Maslow, a teoria mais famosa sobre motivação. Maslow vai trazer que o ser humano ele é motivado por fatores que começam mais básicos e eles vão se tornando mais sofisticados de acordo com o atendimento dessas necessidades básicas. Necessidades de sobrevivência, necessidades básicas mesmo, de fisiológica, de segurança, necessidades de psicológicas ou de relacionamento, que é estima e relacionamento, né? Ser aceito e ser valorizado, e por fim as necessidades de autorrealização, ou aqui colocado como realização pessoal, que lá na primeira aula eu falei para vocês a importância de termos com clareza qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão, e a gente vai chegando, né, num topo aí de uma pirâmide, de uma realização pessoal, né? De você ter uma identificação forte com o que você faz, e isso traz para você satisfação, valorização, né? Traz um sentimento importante. Aqui então são as características de todas essas etapas, né? desses níveis hierárquicos aqui colocados por Maslow. O interessante ao pensarmos essa teoria, tanto no âmbito pessoal quanto da sua profissão, e aí sobretudo da sua profissão, é quando você se deparar com pessoas em diferentes situações e necessidades, você vai identificar naturalmente que muitas vezes uma pessoa que talvez seja morador de rua, ou que esteja numa situação crítica, ela vai estar buscando atender necessidades muito básicas. Necessidades fisiológicas, de alimentação, de sobrevivência, e outros aspectos, essa pessoa não vai estar tão preocupada ou vai ficar buscando atender. Muitas vezes por isso vai justificando, as pessoas não se cuidam, né, deixam de fazer o seu asseio, de fazer a sua higienização, e é uma questão que vai ficando em segundo plano. É uma necessidade fisiológica de alimentação, de ter um lugar onde deitar, dormir, alguma coisa assim muito simples, né? Necessidades muito básicas. Conforme o ser humano vai avançando, outras necessidades vão surgindo na vida do ser humano. Beleza? Então, essa é a teoria de Maslow. Maslow vai dizer que sempre temos necessidades insatisfeitas, logo o ser humano é um ser insatisfeito permanentemente, porque ele vai dizer que assim que uma necessidade é atendida, assim que uma necessidade é plenamente atendida, outra já starta. Assim que essa outra é atendida, mais uma vem à tona. Então o ser humano está sempre buscando uma evolução, sempre buscando alguma coisa. Beleza? A segunda teoria que eu trago para vocês é a teoria dos dois fatores de Hengsberg. A teoria dos fatores de Hengsberg, ela é interessante para pensar os grupos, o convívio, o trabalho de uma forma geral, porque ela vai dizer o seguinte, né? De um lado nós temos os fatores de higiene. O que são os fatores de higiene? Os fatores de higiene envolvem o contexto do trabalho. Se aquele trabalho é salubre ou não, se é quente, tem uma série de coisas ali que vai envolver a higiene daquele local ou os fatores contextuais do trabalho, que pode ser fatores de influência positiva ou negativa. Por outro lado, nós temos os fatores de motivação. E aí o autor vai dizer para a gente que é o conteúdo deste cargo, ou o quanto este indivíduo, ocupante do cargo, se identifica e se sente bem trabalhando nesta atividade. Então aqui vem a ideia do reconhecimento, do conteúdo, né, do trabalho realizado, a responsabilidade que ele assume, o quanto ele gosta de fazer esse trabalho e tudo mais. Então isso ajuda a explicar muito bem uma motivação intrínseca, que é do indivíduo para com o que ele faz, e uma motivação extrínseca, que é o ambiente e o seu impacto no engajamento, na motivação do indivíduo ali naquela localidade. Essa é a segunda teoria que eu trago para vocês. A próxima teoria é do McClelland, a teoria das necessidades aprendidas. Ele vai falar que o ser humano nasce neutro, ele nasce limpo, ele não tem necessidade nenhuma.
E conforme ele vai crescendo, lembra a história de vida, conforme ele vai se socializando, ele vai adquirindo necessidades de acordo com o meio e o contexto na qual ele vive. E ele vai falar que são 3 tipos básicos de necessidades: de realização, de afiliação e de poder. Então o ser humano está sempre movido, está sempre se motivando a buscar uma dessas 3 necessidades. Necessidade de realização, de fazer algo, né, de sentir útil, etc. Necessidade de afiliação, de ser aceito, de ser acolhido, de se sentir pertencente. E necessidade de poder, que é a questão de você, de alguma forma, ser importante para as outras pessoas e exercer algum tipo de poder sobre as outras pessoas, exercer influência e assim por diante, tá? Que vai estar atrelado diretamente com a realização. Né? Então esse trio aqui de necessidades é uma outra teoria. Essa teoria, por exemplo, é um desdobramento, ela surge depois da teoria de Abraham Maslow. Tá? Abraham Maslow é o precursor das teorias de motivação, e aí as outras teorias surgem depois da apresentação dos estudos de Abraham Maslow. A próxima teoria é a teoria da expectativa. Essa é uma teoria que acontece com todos nós, muito fácil de ser percebida. A teoria da expectativa é aquela ideia mesmo de você lançar algo para uma pessoa, criar uma expectativa na pessoa, conforme e dependendo do nível dessa expectativa, naturalmente a pessoa se engaja, se motiva e realiza algo. E aí ao final ela espera uma contrapartida. Então a teoria da expectativa, ela vai considerar o esforço que esse indivíduo vai mobilizar, o desempenho que ele vai exercer em troca de uma recompensa. E aí é importante, principalmente nos grupos e nos trabalhos coletivos, cria-se muita expectativa e no final do processo não vem a recompensa conforme foi prometida. E aí gera o que nós falamos no primeiro encontro, que é a frustração. Porque imagina, você promete algo para a pessoa, cria uma expectativa, a pessoa acredita nisso, vem, faz o trabalho, se compromete, se engaja, se dedica e no final não há a contrapartida. Então isso naturalmente é um fator de frustração. Então ter muito cuidado ao usar esse tipo de estímulo com as pessoas nos trabalhos em equipe ou até mesmo individual. A próxima teoria que eu trago para vocês é a teoria da equidade. Essa é uma teoria também muito fácil de ser percebida no nosso dia a dia. E ela acontece demais, gente. A teoria da equidade, ela vai dizer que eu observo o meu esforço, a minha contribuição e vejo o que eu ganho com isso. Aí eu olho para o esforço do outro, a contribuição que o outro faz ao resultado e a recompensa que o outro tem. Dependendo do resultado, eu vou me equiparar ao outro. Tá? Então é equidade de equiparação. Então se eu me esforço muito, entrego muito, contribuo para o meu grupo, para a minha equipe, enfim, eu faço bastante e ganho um X valor. O outro fulano de tal falta, não entrega, faz errado, não tem todo esse comprometimento e no final ganha o mesmo salário. O que o ser humano faz? Ele vai se equiparar. Então se eu tenho esse nível de performance, ganho X, o outro tem essa performance e ganha o mesmo X, por que eu vou continuar me esforçando? Aí o ser humano se puxa para baixo. Equipara, ele se equipara para baixo, infelizmente. Pode se equiparar para cima? Deve. Tá? Esse é o desafio que nós temos. Ao invés de ficarmos nos comparando para baixo com quem é inferior a nós ou faz menos que nós, ou né, que não entrega tanto, a gente tem que se equiparar para cima. Se equipara para quem é melhor, se equipara para quem faz bem feito, faz legal, que você vai ter muito desenvolvimento nisso. Mas é natural do instinto humano economizar energia. Então eu tento economizar esforço e ter o mesmo retorno. Aí eu me equiparo para baixo. Só que quem perde? O indivíduo que faz isso. Tá? Isso aqui, gente, nos ambientes profissionais acontece demais.
nos ambientes de trabalho, né? Então a pessoa fala, eu não vou fazer não, porque o fulano de tal não faz, eu não vou fazer também. Eu não sou pago para fazer isso, né? As pessoas vão dizendo, vem esse discurso que vai justificando e vai demonstrando como essa teoria ela funciona, como ela realmente funciona. Então, nós precisamos, primeiro, enquanto indivíduos, se formos nos equiparar a alguém, equipara para cima, nunca equiparando para baixo. Não é porque o outro não faz, é que eu vou deixar de fazer. Tá? Então você tem a sua ética, você tem a sua moral, você tem o seu propósito de carreira e de vida. Então nós esperamos, né, espera-se que esse indivíduo cumpra minimamente tudo que ele se propõe ou foi contratado a fazer. Se o outro não faz, é um problema do outro. Então eu faço, eu entrego, tenho o meu retorno, sou tranquilo com isso, durmo tranquilo com isso, tenho a minha tranquilidade na consciência com relação a isso. Se o outro tem ou não tem, cada um com as suas dificuldades, os seus problemas. Pelo menos se depender de você, você é uma pessoa que tem essa clareza, essa consciência. Combinado, pessoal? Jamais, nunca fique se equiparando para baixo, se equipara para cima. Busca quem é melhor, vai se espelhar em quem é melhor. Legal? Bom, próxima teoria não, aqui a gente fecha, tem outras, teorias XY, teoria da meta, tem várias, está lá no livro, tá gente? Todas essas teorias que eu estou comentando estão lá no livro, eu peço para você fazer a leitura, vai para a aula conceitual, não dá tempo da gente trabalhar todas aqui, naturalmente, mas eu entro agora na segunda pauta da nossa aula, que é a pauta da satisfação e do estresse, né? Do estresse e da qualidade de vida no trabalho, satisfação no trabalho. Então o que nós temos hoje? Hoje nós temos um cenário, essa aula já tinha sido preparada antes mesmo de toda essa epidemia que a gente está passando e toda essa dificuldade que nós estamos vendo e vamos continuar, talvez vendo pelos próximos meses, mas hoje nós vivemos uma sociedade, um momento de muita sobrecarga de informação, de muito trabalho, tripla jornada, uma série de coisas que organicamente o ser humano não consegue dar conta. E aí onde surgem as patologias, surge a diminuição da qualidade de vida. Tá? Então tudo isso, né, todo esse agravamento das doenças emocionais, psicológicas, físicas inclusive, né, que vai decorrendo parte do físico, muitas delas são reflexos do próprio modelo de sociedade que a gente tem hoje. Tá? Com todo esse avanço tecnológico, com esse tumulto de informação, essa dificuldade de gerenciar as informações, de filtrar tudo isso, como dar conta, como dar resposta para tudo isso, como ser competitivo, como ser um bom estudante, como ser um bom profissional, como ser um bom pai, como ser uma esposa, né, uma boa mãe, enfim. Então a gente se cobra muito, quer dar conta de tudo, e aí o organismo, né, não dá conta, o nosso organismo não consegue acompanhar tudo isso. E aí surge o estresse. E nesses tempos que nós estamos vivendo, né, nesses dias de agora, mais do que talvez o momento mais propício de se estudar um tema desse, falar sobre estresse, sobre qualidade de vida, onde nós precisamos preservar a nossa saúde emocional, preservar a nossa saúde mental, para a partir disso queremos ajudar a uma outra pessoa. E aí o estresse hoje ele é comum. O estresse faz parte da vida do ser humano no dia a dia, né? Então às vezes existe sim situações de estresse, dificuldades e tal, mas são situações administráveis que a gente tem aquele impulso, tem aquele estresse momentâneo e volta. A grande questão do estresse é quanto tempo o ser humano suporta viver sobre uma condição de estresse. E aí é onde vem os problemas. Então o estresse é um estado emocional desagradável que ocorre quando as pessoas têm que enfrentar desafios percebidos, né, em relação a um valor importante. Então quando eu olho para esse contexto de hoje, eu vejo que está tudo parado, né, todo mundo em isolamento, as empresas não estão funcionando, começo a ouvir que no futuro pode começar a ter empresas que infelizmente vão fechar suas operações, vão fechar suas portas, vai haver desemprego, pode haver falta de alguma coisa. Isso, vamos supor, o emprego, o trabalho, é um valor importante para mim. E aí quando eu sou desafiado sobre algo que eu não tenho certeza,
aquilo começa a gerar uma agitação física, uma agitação mental, orgânica, que vai causando o estresse. Então, o estresse, ele vai, primeiro, sempre ter um desafio percebido, então algo está à minha frente, que eu percebo que existe um problema, existe uma situação, e essa situação, ela, para mim, tem um valor importante, então aquela situação na qual eu não tenho controle, eu não tenho domínio, para mim tem importância, e eu não tenho certeza sobre como resolvê-la. Aí vem a agitação, a incerteza, a ansiedade, aí vem todo esse processo que tipicamente a gente brinca no dia, fulano de tal está estressado, fulano de tal está ansioso. Tá? Então, tipicamente e comumente nós brincamos com isso. E é natural. Muitas vezes a gente fica ansioso mesmo, às vezes é véspera de uma prova, é véspera de algo que você espera tanto, de uma entrevista de trabalho, talvez, ou como eu já falei, de uma prova, véspera de um casamento, sei lá, alguma coisa que realmente te deixa ansioso. Mas isso passa. E passa, 2, 3 dias depois você volta para o seu estado normal. Né? Aqui eu estou falando de uma situação que ela posterga, né? De uma situação que você vive nesse estado de ansiedade durante mais tempo do que você suporta. E é onde vem os problemas. Então, o estresse, ele vai se apresentar em 3 fases. Tem uma fase de alarme, que é quando vem aquele primeiro sinal de agitação, de irritabilidade, uma série de sinais e sintomas. Vem uma fase de resistência, que é quando você tira forças, você até acha que voltou ao normal, você até acredita que está suportando tudo aquilo, mas o ser humano não foi preparado para viver muito tempo sobre condições de estresse. E aí vem a terceira fase, que é o esgotamento, que é quando o organismo não dá conta de suportar essa pressão, de suportar esse estresse durante muito tempo. Você trabalhar 1 mês pressionado, você responde. 2 meses, você vai para a resistência. A partir do 3º, 4º, 5º, 6 meses trabalhando sob pressão, e aquela pressão no sentido psicológica, emocional, etc., ali para frente o ser humano já corre risco. Né? Então, a partir de um ponto, não vou dizer aqui se é 6 meses ou 3, depende da situação e do tipo de cada indivíduo, mas depois de um certo tempo inserido em um contexto de estresse, o ser humano pode ter desdobramentos e gerar patologias. Né? Então, quais são os sintomas do estresse? Nós temos vários sintomas. A gente percebe estresse por sintomas físicos, dores de cabeça, dor no corpo, hematomas, enfim, são vários os sinais físicos, manifestações físicas, tremedeira, enfim, várias coisas que vão ser perceptíveis. Sintomas psicológicos, então vem ali a apatia, a pessoa talvez vai ficar triste, vai oscilar o humor, uma série de coisas. E sintomas sociais e comportamentais, irritabilidade, a pessoa vai ficar reclusa, a pessoa vai evitar relacionamentos e uma série de coisas. Então são sintomas de estresse. A pessoa que vive muito tempo em condição de estresse, ela pode desdobrar algumas síndromes ou doenças. Quais são? Depressão é uma das mais comuns e tem crescido exponencialmente, infelizmente, no Brasil e no mundo. A fadiga, a famosa fadiga e a ansiedade, como já mencionei para vocês. E a síndrome de burnout, que é aquela síndrome onde a pessoa tem pânico de estar com pessoas, de lidar com muitas pessoas. Tá? Então, isso aqui é muito frequente em pessoas que têm trabalhos que lidam com pessoas, que lidam com relacionamentos, com atendimento a público. Há o assistente social, por exemplo, que lida com a dificuldade alheia. Né? Então, em algum momento, se você vive muito tempo em situação de estresse e tem a certeza que na sua atividade profissional, dependendo, né, você pode sim entrar em atividades ou permanecer em atividades sob estresse um tempo um pouco mais prolongado, é necessário cuidar e perceber os sintomas, tá? E depois ter consciência de que você pode estar desenvolvendo alguma síndrome como essas colocadas aqui. O problema não é estar numa situação de estresse e desenvolver talvez uma depressão ou uma ansiedade. O problema não é, talvez, essencialmente esse. O problema é identificar isso.
é buscar a ajuda necessária para a gente conseguir resolver, conseguir superar essa dificuldade. Beleza? Pessoal, aí a gente entra no último bloco aqui dos assuntos que eu preparei, que vai falar sobre a inteligência emocional. Então a inteligência emocional é saber viver com as emoções e não viver em função delas. Olha só que bacana isso, né? É viver com as emoções é não abrir mão delas. Você tem várias, nós todos temos várias emoções. Raiva, alegria, tristeza, ódio, sei lá, né? Rancor, vários desdobramentos aí das emoções. Eu não consigo viver sem elas. O ser humano é um ser biopsicossocial, ele é um ser emocional e logo, onde eu vou, a emoção me acompanha. Agora, a grande questão é eu conseguir identificar esse gatilho emocional, como a gente chama, e bloquear ele antes que ele cause prejuízo para nós, para que ou a gente consiga utilizar ele de maneira mais positiva ao nosso favor. Essa é a grande questão, este é o grande desafio. Para isso, eu utilizo aqui os estudos de Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, e ele vai falar sobre as competências da inteligência emocional. E ele desdobra em duas dimensões, para nos tornarmos emocionalmente mais inteligentes. Então, primeiro, eu preciso entender o que é a inteligência. A inteligência é a capacidade de fazer distinções. Então, eu consigo distinguir entre uma emoção e outra. Eu consigo distinguir entre uma sensação e outra. Então, quando eu começo a ter esse nível de discernimento, esse nível de separação das coisas, eu começo a gerenciar melhor tudo isso. Então, a inteligência emocional é quando eu consigo distinguir ou discernir sobre as minhas emoções e atuar sobre elas. Ele divide em dois blocos. Um bloco que são a dimensão intrapessoal, você com você mesmo, a sua autogestão, e um outro bloco que é a interpessoal, que é você com os demais à sua volta. E aí ele coloca, primeira competência, autoconhecimento. Então, para que você possa identificar e distinguir suas emoções, você precisa se conhecer, precisa conhecer a sua história, precisa conhecer o que te trouxe até aqui, para onde você está indo, aquela ideia da primeira aula. O autocontrole e a automotivação, tá? Lidar com as emoções, reconhecer a emoção e gerenciar essa emoção. E a automotivação, que é identificar o seu gatilho emocional, aquele teu propósito mais forte, que apesar de todas as emoções e todas as angústias que acontecem no dia a dia, o teu propósito é mais forte e te mantém alinhado. Na esfera da dimensão social interpessoal, né, no que se refere à sua relação com o meio, nós temos a competência da empatia, ou a habilidade da empatia, que é reconhecer as emoções do outro, valorizá-las e respeitá-las, e também a sociabilidade, que é a capacidade de você se relacionar de maneira adulta e saudável com aqueles que estão à sua volta. Então essas são colocadas aqui como as competências da inteligência emocional. São essas 5. Autoconhecimento, autocontrole e automotivação, no que se refere à dimensão pessoal, e aqui só cabe a você, a cada um de nós, fazer essa gestão. E depois aquilo que extrapola e vai para o meio, né? Que é a dimensão social ou interpessoal, a empatia e a sociabilidade. Beleza? Pessoal, fechando aqui o nosso segundo encontro, fecho com essa palavra aqui do Jung, que é muito representativa ao que nós conversamos. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas quando tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Ou seja, precisamos humanizar as nossas relações, precisamos de ter esse olhar mais voltado para o comportamento das pessoas, os fatores de motivação, não só pela ação em si, né, pelo comportamento, a ponta desse iceberg, mas o que tem nessa construção, o que tem por trás deste comportamento, ter esse olhar humanizado sobre as pessoas, sobre o comportamento das pessoas. Muitas vezes as pessoas tiveram N motivos para agirem de determinada forma. E aí cabe a cada um de nós, muitas vezes, ajudar, intervir e favorecer que este indivíduo também reconheça em si as suas necessidades de melhoria e também nós, cada um de nós, olhando para nós mesmos, buscando pontos de melhoria,
pontos em que nós muitas vezes não enxergamos em nós e podemos melhorar sem dúvida nenhuma. Então fica aqui esse grande desafio quando falamos sobre a motivação humana e a gestão das emoções. Respeitar as pessoas acima de tudo, considerando as suas diversidades, as suas personalidades, as suas diferenças, as suas opiniões e, claro, gerenciando as nossas emoções para a gente manter a nossa saúde mental, nossa saúde emocional e poder cumprir a nossa missão enquanto profissional da assistência social. Legal? Fecho aqui a nossa segunda aula. Agradeço a sua atenção. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.